Você já ouviu falar que a escravidão acabou? Pois é isso que dizem nos livros de história, mas a verdade é que a escravidão nunca foi embora. Ela apenas mudou de roupa. Hoje, em vez de corrente nos pés, ela aparece em forma de aplicativos no seu celular. Você nunca tinha pensado nisso, não é? Mas pensa comigo. Quando você pede uma comida no iFood ou 99, quem é que corre para entregar? O motoboy. É ele que pega o sol na cabeça, a chuva no corpo, o trânsito pesado, o risco de acidente e, no fim do dia, o que sobra no bolso dele? Muitas vezes, quase nada. Isso não é liberdade. Isso é escravidão disfarçada. O que o mundo tenta esconder, a gente revela. Seja bem-vindo. Eu sou a capivara esperta. Essas empresas chamam os motoboys de parceiros. Bonito nome, mas pensa comigo. Se fosse parceria de verdade, não seria justo dividir os ganhos? Não seria justo garantir pelo menos o mínimo de segurança? Na prática, quem manda é o aplicativo. Ele escolhe a corrida, ele decide quanto vai pagar, ele corta o motoboy se ele recusar muitas entregas. Isso não é parceria, isso é patrão invisível. É como se o celular fosse uma coleira digital. E o mais cruel é a ilusão de liberdade. O aplicativo diz: você é dono do seu tempo, você trabalha quando quiser. Mas isso não é verdade, porque se o motoboy parar de rodar, ele não tem dinheiro para comer, ele não tem salário fixo, não tem férias e nem descanso. Ele só é livre para escolher se vai sofrer mais hoje ou mais amanhã. Quando olhamos para os dados, fica impossível negar. A modernidade dos aplicativos não trouxe liberdade, mas sim uma nova forma de exploração. O iFood, por exemplo, domina mais de 80% do mercado de entregadores no Brasil. Só em 2022, o aplicativo movimentou mais de 40 bilhões em pedidos. No entanto, boa parte desse dinheiro não chega às mãos de quem realmente faz o trabalho pesado, os entregadores. Enquanto isso, o iFood cresce. Enquanto o iFood cresce, os relatos de trabalhadores são alarmantes. Você adora criticar motoqueiro, né? Mas olha aí a realidade deles. Você dá uma olhada rápida em algumas cenas. Olha isso aí, o Uno fechando ali o motoca. Olha aí, o tempo inteiro sofrendo com fechada. Olha aí, mais uma vez. Dá uma olhada na cena. Todo mundo fechando ele. A realidade não é fácil não, tá, gente? É bem complicado, bem complicado. Fiquei o dia todo hoje com o app ligado. Só tocou uma vez. Sorte que a Uber me salvou. Então, ele tá falando aqui que não tocou uma vez só para ele e que ele acabou fazendo a Uber. Muitos afirmam que, descontando a gasolina, manutenção da moto e alimentação, o ganho líquido não passa de R$ 5 a R$ 7 por hora trabalhada. Isso significa que depois de um dia inteiro rodando, em média 10 a 12 horas, o entregador consegue levar para casa apenas de R$ 60 a R$ 80. Na 99, o salário é parecido. A empresa de mobilidade, que também explora o serviço de mototáxi em várias regiões, cobram taxas que podem chegar a 40% do valor da corrida. Em algumas cidades, os mototaxistas afirmam que precisam fazer corridas quase ininterruptas durante todo o dia apenas para garantir um salário mínimo no fim do mês. E se descontarmos os gastos com combustível, manutenção, seguro da moto e impostos, sobra quase nada. Além disso, há outro dado que chama a atenção. A maioria dos entregadores
e mototaxistas não têm nenhuma proteção social, ou seja, se sofrem um acidente, e muitos sofrem, já que motos estão entre os veículos mais envolvidos em colisões fatais, eles ficam sem renda e sem apoio. Um estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego mostrou que motociclistas são os maiores vítimas de acidentes graves no trânsito brasileiro, e grande parte desses motociclistas trabalham justamente para aplicativos. A contradição é clara. Enquanto os aplicativos registram lucros bilionários, seus trabalhadores vivem à beira da miséria. É o relato mais cruel da chamada escravidão moderna. A tecnologia não libertou, apenas sofisticou a forma de explorar. O trabalho nos aplicativos não custa apenas tempo e esforço, ele cobra caro do corpo e da alma. Todos os dias, centenas de entregadores e mototaxistas se arriscam no trânsito caótico das grandes cidades. Estão sempre correndo contra o relógio, pressionados pelos aplicativos que monitoram cada segundo da entrega. Esse ritmo acelerado, combinado ao estresse e às longas horas em cima da moto, transforma cada corrida em uma roleta russa. As estatísticas confirmam o drama. No Brasil, motociclistas representam mais de 50% das vítimas fatais no trânsito. Muitos desses acidentes deixam marcas irreparáveis, pernas amputadas, braços quebrados, traumatismos cranianos, sequelas que nunca mais permitem que a pessoa volte a trabalhar da mesma forma. Em cada hospital público lotado, há histórias de entregadores que perderam a independência, a renda e muitas vezes a esperança. Mas a dor não é só física, existe também a ferida invisível, a saúde mental. Viver sob a pressão constante de metas inalcançáveis, com medo de não conseguir pagar o aluguel, sem ter garantias de que vai levar a comida para casa, adoece a mente. A ansiedade é quase uma marca registrada dessa profissão. Muitos relatam noites mal dormidas, sensação de sufocamento, crises de pânico cada vez que a moto sai para a rua. E junto da ansiedade vem a depressão, a solidão de longas horas rodando, o descaso de clientes e empresas, a sensação de que são invisíveis para a sociedade. Muitos se sentem descartáveis, como se fossem apenas números em uma tela. A cada dia, um número crescente de entregadores admite já ter pensado em desistir e abandonar tudo. O mais cruel é perceber que, enquanto vidas são destruídas, as empresas continuam a se promover com símbolos de modernidade, praticidade e sucesso. A propaganda mostra liberdade, mas a realidade mostra correntes invisíveis, correntes que prendem homens e mulheres em uma rotina desumana, onde o corpo se desgasta e a mente adoece, e a esperança vai embora. Por trás de cada corrida feita, existe uma matemática cruel que os aplicativos nunca mostram. O trabalhador entra acreditando que vai conseguir tirar o seu sustento, mas logo descobre que boa parte do que ganha escorre entre os dedos, literalmente queimando no combustível, nas peças da moto e na manutenção constante. O gasto mais pesado é a gasolina, o preço que sobe quase todo mês, e para quem roda o dia inteiro, o tanque esvazia rápido. Um entregador que roda de 10 a 12 horas por dia gasta em média de R$40 a R$60 em combustível diariamente. Em uma semana, isso passa fácil de R$300. Em um mês, o gasto só com a gasolina pode ultrapassar R$1.200. Muitas vezes, esse valor representa quase a metade de tudo que o trabalhador conseguiu rodando.
Mas não é só combustível. A moto, que deveria ser um instrumento de trabalho confiável, se transforma em um buraco sem fundo de despesas. Pneus, por exemplo, se desgastam muito rápido, quando se roda em média 300 a 400 km por semana. Muitos entregadores precisam trocar pneus a cada 2 ou 3 meses, com um custo que pode passar de R$500. As trocas de óleo são constantes. Para manter o motor vivo, é preciso trocar a cada 1.000 ou 2.000 quilômetros rodados. Quem roda diariamente precisa trocar o óleo pelo menos 2 vezes por mês, gastando em média de R$50 a R$70 cada vez. As peças menores também viram um tormento: pastilhas de freio, velas, correntes, cabos de embreagem, lâmpadas, filtros de ar. Muitas vezes, toda semana, aparece um problema novo. Só quem vive essa rotina sabe o desespero de ver a moto quebrando no meio do expediente, sem dinheiro para consertar e sem poder trabalhar até resolver. E quando a moto vai para a oficina, não é só o custo da peça, é o dia perdido sem rodar, sem corridas, sem renda. O trabalhador é forçado a escolher entre gastar o que não tem para manter a moto rodando ou correr o risco de perder tudo por não conseguir trabalhar. O resultado é cruel. No fim do mês, depois de somar gasolina, pneus, óleo, manutenção e alimentação na rua, sobra pouco ou quase nada. Muitos entregadores relatam que de um ganho bruto de R$2.500 a R$3.000, o líquido não passa de R$1.200, e isso trabalhando exaustivamente, sem folgas, sem descanso, sem férias. Essa matemática mostra que, ao contrário de promessas de liberdade, os aplicativos criaram um ciclo vicioso. Quanto mais se roda, mais se gasta. E quanto mais se gasta, mais se precisa rodar. Uma roda que gira sem parar, sempre sugando o máximo do trabalhador e devolvendo o mínimo possível. É por isso que tantos entregadores e mototaxistas descrevem o sistema como uma escravidão moderna. Não é apenas o cansaço físico, não é apenas a ansiedade, não é apenas o risco de acidente, é a certeza de que, por mais que se trabalhe, a conta nunca vai fechar.